nosso tempo está acabando, mas ainda tem duas pessoas aqui que vão fazer uma pergunta e em seguida a gente vai voltar aqui para poder fazer o encerramento, ok? A gente tem o Lívio Oliveira que quer fazer uma pergunta, em seguida João Andrade. Lívio, fica à vontade. Boa noite, meu nome é João Andrade. É o seguinte, eu queria voltar sobre essa identidade, ou essa falta de identidade aqui no Rio Grande do Norte, da cultura do Rio Grande do Norte. Eu não vejo que a influência americana ou qualquer outra tenha contribuído para que a gente não tenha identidade, até porque acho muito difícil que em qualquer estado do Brasil alguma coisa semelhante não tenha aparecido com imigrações, etc. Eu acho que o que falta mesmo no Rio Grande do Norte é uma questão de mentalidade, mudar a nossa mentalidade, né? Agora está começando a surgir uma certa mentalidade editorial, mas a gente ainda não tem uma identificação com os nossos autores. Você imaginar o curso de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para se ter literatura potiguar, tem que ser feito um abaixo-assinado, tem que se cobrar, tem que se lutar por isso. Então é preciso que haja uma mudança de mentalidade propriamente dita, que a gente possa ver os nossos autores comprar e ler, né? Eu lembro que o último Flim, né, lá na Ribeira, tinha uma tenda, tamanho disso aqui, em que alguns autores dos Jovens Escribas, o Cleudivan, que costuma vir aqui também, estava dando palestras sobre literatura do Rio Grande do Norte, e um circo enorme para Caetano, para Jorge Maltner, por que não colocar os nossos autores junto deles? Não é isso? Eu lembro que um dos prêmios que eu ganhei na Fundação Capitania das Artes, no mesmo dia em que eu recebi o prêmio pela manhã, Arnaldo Antunes estava à noite, dando uma palestra, não sei o quê. Não queria dar palestra nenhuma, não, podia ter me colocado junto lá do Arnaldo Antunes, pelo menos para ter uma espécie de projeção. O Arnaldo Antunes ali, alguém me via também, entende? Então, a gente vai e bate palma para Arnaldo Antunes é muito bom, sem sombra de dúvida, mas esquece os nossos autores e a gente fica com as tendazinhas. Então, eu penso que é a necessidade de mudar a mentalidade. Os professores precisam adotar livros dos autores do Rio Grande do Norte para que os alunos possam comprar, ser lidos, discutidos. O Tiago, junto com a Luiz, tem formado as caravanas literárias. A gente tem ido aos interiores, às universidades, aos institutos federais. Bom, isso não é uma pergunta, é só um posicionamento. Se vocês quiserem comentar alguma coisa para complementar, tudo bem, senão, muito obrigado. A propósito do que você falou, Bom, mas a propósito da sua colocação, né, na verdade não é uma pergunta, eu também vou me permitir resgatar também um pouquinho dessa minha história que eu contei aqui, né? Me lembro perfeitamente que, enfim, eu lancei o livro em 2011, mas eu comecei esse debate, né, de refletir sobre isso bem antes. E me lembro perfeitamente que houve um desses eventos, né, promovidos pelo governo estadual, não me lembro se é governo, prefeitura, né, de final de ano, né, e eu cheguei a escrever sobre isso. Lembro demais na época. Era coisa assim, né, o artista de fora, se não me engano, acho que era naquela Leandro e Leonardo, recebendo 60 mil, coisa que hoje seria 300 mil, sei lá, 60 mil. E os nossos artistas, que foram chamados para fazer a abertura, né, sequer receberam. Teve uns que receberam, ficou a promessa de receber e não receberam. Aí então, e aí isso, sabe, dói, né? Continua exatamente assim, quer dizer, me parece que a coisa ainda não mudou, né? Então, quando você falou essa identidade nossa que passa, né, pelos professores, pelas universidades, governos, né, eu acho que passa sim, né, pelos leitores, o leitor ter afinidade, essa identidade do leitor norte-rio-grandense com os autores norte-rio-grandenses, né, mas a gente começa a ver essa dicotomia aí imensa. Eu acho que isso não é uma questão só de questão material, nem de bens, não, é de valorização mesmo, né? De deixar o nosso artista também com valor. Não é, o outro tem valor. O outro tem valor, mas nós também temos valores. Não é eu ou ele, é nós, né? Eu e ele, na verdade, né? Ok.
Boa noite. Eu queria pedir desculpas inicialmente por ter chegado atrasado, mas estava em reunião de trabalho até pouco tempo. E, de fato, hoje em dia, além dessas dificuldades postas, nós temos essa grande dificuldade, né? Escrevemos, mas não temos resultados do labor como labor, né? A gente tem que ter uma outra forma de ganhar o pão, e a escrita aqui no Rio Grande do Norte, ela não se constitui, a não ser em casos muito específicos e louváveis, num ofício no sentido mesmo de trabalho remunerado. A gente não tem isso aqui. Então, tinha que estar mesmo na minha reunião lá de trabalho, infelizmente, diante de uma mesa especial como essa, né? Tô até recordando que já estivemos numa mesa com o João Baldo Ribeiro, do Teatro Alberto Maranhão, nós três e mais algumas pessoas. Elogiar mais uma vez essa iniciativa fantástica da Nobel, a Luiz e Tiago, fazendo esse trabalho fantástico aqui de um grande inventário, na verdade, da literatura potiguar atualmente. E falar um pouco sobre as minhas impressões, rapidamente, acerca do inventário do possível, né? Do professor Tarcísio Gugel, que foi objeto de um texto, um pequeno texto meu, escrito na Tribuna do Norte e no Substantivo Plural, em que eu colocava lá aquilo que eu via no livro, considero um dos grandes livros lançados ultimamente. Não seria exagero dizer que já é um clássico da memorialística potiguar, e com elementos muito curiosos, muito interessantes. Numa conversa com o professor Tarcísio, ele mesmo me colocou algo que eu, durante a leitura, fui colhendo, fui captando, que o livro trata da memória de pessoas comuns, né? E não se excede no sentido de tornar aquilo uma epopeia, algo heróico, né? Na verdade, fala de pessoas comuns. O professor Tarcísio, que para mim é uma pessoa incomum, se coloca nessa condição de pessoa comum, e seus familiares e o entorno. E isso me transmitiu assim talvez a grande riqueza do livro. É de uma beleza, né? Esse tratamento sem grandes altos e baixos, né? A gente tem algo linear, mas tem algo que é extremamente saboroso. A leitura é extremamente saborosa, com um outro elemento muito especial também, faz parte da verve do professor Tarcísio, que é o bom humor, é um humor quase britânico, quase inglês, que surge em todo momento e assim, situações inusitadas, e que, se você não estiver prestando muita atenção na frase, na elaboração estilística que Tarcísio Gugel possui, assim, de forma muito evidente, você deixa passar uma ideia ou uma expressão extremamente bem-humorada e profundamente bem-humorada, que enriquece muito o texto, né? Então, esse é até um capítulo que eu deixei de mencionar no meu texto, apesar de achar que, ao final da leitura, que o meu texto é mais ou menos condizente com a realidade do livro, porque, inclusive, quanto a essa coisa de pegar um personagem, de pegar um fio da meada, que é um pouco proustiano, né? E enquanto Proust foi lá nas Madeleines, né, o professor Tarcísio foi no pão produzido pelo pai dele, o pão que gerou todo o entorno da família, aquela padaria com as 6 portas, né, se não me engano, 6, e que gerou também o fio da meada, o fio de Ariadne, de onde se sai dessa coisa, meu labirinto, que é uma vida riquíssima, e que
deu aí ensejo a um grande livro. Eu considero um dos grandes livros mesmo que nós temos. Mas, para não continuar a falar, até porque não tem importância a minha fala, mas o livro de Tarcísio, eu queria apenas perguntar sobre como foi construído um capítulo que eu acho assim precioso, que é um capítulo em que o professor Tarcísio ele fala exatamente da arte de fazer o pão, né? Que é um capítulo engenhoso. Eu fico pensando como é que você produziu, né, esse texto, né? Como foi a elaboração disso, né? Porque a narrativa já é fantástica, mas a descrição, né, o aspecto descritivo da arte de fazer o pão, para mim, foi talvez um momento culminante desse livro. E eu acho que foi o que mais me marcou aqui dentro dessa grande obra.